Maranata! Certamente amém. Oremos. Santo e bondoso Deus, somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. E nós queremos, ó Deus, mais essa noite, declarar nosso amor a Ti. Nós sabemos, ó Deus, que nós temos o nosso lugar nesse mundo. O Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu coragem, determinação para não desistirmos dos Teus propósitos. Então, Senhor Deus, assim como o Senhor tem nos instruindo durante todos esses dias, que o Senhor possa nos instruir hoje de novo. Que o Teu Santo Espírito fale por meio de mim e que os irmãos que estão aqui na igreja e amigos e aqueles que também estão em casa possam se sentir abraçados, acariciados e ensinados por Ti. Nos ajude, Deus. Nos ajude a crescermos espiritualmente. Nos ajude a avaliarmos nossa condição atual. Nos ajude, Senhor Deus, a buscarmos o Senhor, porque ainda podemos achá-lo. A porta da graça ainda está aberta. Jesus está voltando e nós precisamos estarmos preparados para o encontro com Ele. Então, Senhor, pedimos a Tua unção nesse momento. Pedimos a Tua unção, derrama o Teu Espírito sobre nós, para que possamos estudar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a quinta noite da Semana de Oração Jovens, meu lugar no mundo, descobrindo o propósito de Deus para nossas vidas. E eu fico feliz, irmãos, eu fico pensando, se eu não tivesse aqui hoje, provavelmente, hoje é quarta-feira, estaria na igreja num culto de oração, mas e os outros dias, a segunda, a terça, a quinta, a sexta, ficaria em casa. Eu particularmente gosto de estudar, gosto de estar meditando, gosto de estar sempre estudando, lendo algum livro, mas a maioria de vocês poderiam estar com a mente ociosa, e graças a Deus estamos aqui para poder estudar a palavra do Senhor. Vocês têm sentido a presença de Deus durante essa semana? Não olhe muito para o pregador, mas olhe para a palavra que está saindo da boca da gente. Você está entendendo? Eu estou no mesmo caminho que vocês. Não sou melhor do que vocês em absolutamente nada. E peço, por favor, orem para que eu consiga viver o que eu estou pregando. Tá certo? Porque eu estou sempre orando para que Deus possa usar vocês também e nós possamos ser usados para ajudar outras pessoas a encontrar Jesus Cristo. Amém? Então, hoje nós temos um tema bastante interessante que é crescimento espiritual. Nessa semana, nós já falamos sobre sem Deus nada acontece. Já observamos que Deus tem um propósito eterno para nossas vidas. Entendemos que nós precisamos ser amigos de Deus, e todos os amigos de Deus buscam agradá-lo. Então, isso faz com que nós tenhamos mais atenção e cuidado no nosso estilo de vida. E como aprendemos ontem que devemos agradar a Deus, nós precisamos continuar falando sobre crescimento, sobre aprendermos mais do Senhor. Como nos comportarmos diante desse mundo que sempre quer nos arrastar para a perdição. Deus criou todas as coisas. Deus criou esse planeta. Mas o pecado entrou nesse planeta. É o único planeta do universo contaminado pelo pecado, é o planeta Terra. Então é um desafio para mim e para você permanecermos fiéis a Deus num planeta onde, infelizmente, a maioria das pessoas não conhece a Deus como deveria conhecer. Então, meus queridos, o crescimento espiritual, ele é indispensável para mim e para você. Então, vamos começar a estudar, porque hoje a gente tem bastante texto e textos bastante interessantes. E eu vou me deter mais no que eu preparei aqui, para que a gente consiga dar avanço
com qualidade da nossa mensagem, ok? Vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos. Carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo. Já combinei com meu amigo Daniel ali, meu irmão, que nós vamos usar hoje os textos da linguagem de hoje, né? É uma mensagem, uma linguagem mais clara. A tradução será linguagem de hoje. Romanos, capítulo 12. Carta aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e verso 2. E a palavra do Senhor, clara e objetiva, diz assim: portanto, meus amados irmãos, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam. Olha, irmãos, essa linguagem é muito clara. Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Verso 2. Continua o verso 1. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Entregar-se a Deus como sacrifício vivo, completamente a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês podem oferecer a Deus. Verso 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Não é eu que estou falando, irmãos, é o apóstolo Paulo. Por isso que nós temos que ficar atentos. Um homem de Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Nós poderíamos, irmãos, encerrar a mensagem aqui. O texto é muito claro. O texto está dizendo que o meu corpo precisa servir de instrumento de adoração ao Senhor. Ofereça o vosso corpo como sacrifício vivo. E o que é isso, irmãos? Simplesmente conhecer as vontades de Deus e não viver de acordo com os caprichos do mundo. Isso é oferecer, é sacrifício, é o seu corpo querer algo, é sua carne desejar algo, mas você sabe que a palavra diz não vai e você se sacrifica para fazer a vontade de Deus. Isso é um desafio para qualquer um de nós. Oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, verdadeiramente fazer isso, Deus se agrada de nós. No segundo verso, o apóstolo Paulo diz que nós temos que buscar a transformação da nossa mente. O corpo precisa ser abençoado por Deus e a mente que comanda o corpo precisa ser transformada pelo Espírito Santo do Senhor. Nós, irmãos, precisamos buscar a transformação. E vocês podem ver que o verso, no final, Paulo diz assim: se vocês buscarem a transformação, assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então aqui nós entendemos que o nosso corpo precisa ser o templo do Espírito Santo de fato. E a nossa mente precisa ser um instrumento de Deus para não só vivermos, como levar às outras pessoas o que é bom, perfeito e agradável a Deus. Eu pergunto, irmãos, isso é possível para nós? Sim, isso é possível, mas não de nossa própria força. Não por nós mesmos. Nós precisamos decidir
ser um instrumento nas mãos de Deus. E o Espírito Santo fará toda a diferença. Olha o que diz o texto de Filipenses capítulo 2, verso 13. Filipenses capítulo 2, verso 13. Quando nós colocamos o nosso corpo, a nossa mente, sob os comandos de Deus, irmãos, acontece isso. Ó. Acontece isso. Ó. Pois Deus está sempre agindo em vocês. Se nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, o nosso corpo e a nossa mente, o apóstolo Paulo afirma aos Filipenses: pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, o nosso pensamento é transformado pelo Espírito Santo e nossas ações acompanham os nossos pensamentos. Nós, eu e vocês, podemos sim ser instrumentos de Deus nessa terra. Por isso que é indispensável o crescimento espiritual nosso. É indispensável. O objetivo do nosso Pai Celestial é que possamos crescer e desenvolver como cristãos autênticos e verdadeiros, irmãos. Cristãos autênticos e verdadeiros. Infelizmente, existem cristãos falsos crentes. Quem aqui já viu uma nota de dinheiro real falsa? Quantas pessoas são enganadas com nota falsa? Pega a nota falsa pensando que é verdadeira. Quando chega num comércio que tem um identificador, vai perceber que a nota é falsa. E você toma um susto. Assim como existe o dinheiro falso, existe o dinheiro verdadeiro. Do mesmo jeito, assim como existe o crente falso, existe o crente verdadeiro. O crente falso, ele é direcionado, guiado por si próprio e pelas artimanhas de Satanás. Mas o crente verdadeiro, ele é guiado, transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não existe crescimento espiritual. Temos que clamar pela presença do Espírito Santo. O próprio nome já diz Espírito Santo e não espírito carnal. O espírito carnal é natural em nós. Milhões de cristãos envelhecem, como o André acabou de falar aqui, as pessoas desenvolvem, mas não crescem. Ou cresce, mas não desenvolve, né, André? Milhões de cristãos envelhecem e nunca crescem. O motivo é que nunca pretenderam crescer. Precisamos querer crescer, decidir crescer, fazer um esforço para crescer e persistir em crescer como discípulo de Jesus. Jesus não nos chama agora mesmo. Jesus chama você agora mesmo. Sinta o chamado de Jesus agora aí no seu coração. Você que está em casa, Jesus te chama agora mesmo. A pergunta é, o que nós responderemos a Ele? A Bíblia conta a história de um jovem bem empregado. Um jovem que estava trabalhando, e vou dizer, o emprego dele era um emprego que dava muita renda. Mesmo a grande maioria das pessoas não gostando do emprego dele, tendo ele como inimigo, mas o emprego dele era bom. E eu estou falando aqui do jovem Levi Mateus, que escreveu o primeiro evangelho. O jovem Mateus era cobrador de impostos de Roma. Era um judeu cobrador de impostos. Era considerado como um traidor pela nação, porque trabalhava para Roma. Os cobradores de impostos muitas das vezes eram enganadores, cobravam mais do que devia. Mas a Bíblia só diz que Mateus era um cobrador de imposto, ele tinha um emprego de cobrador de imposto. E no capítulo 9,
verso 9 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus se aproximou de Mateus, Mateus estava em seu posto de trabalho e Jesus disse, olhou para ele e disse, segue-me. E o que Mateus fez? Levantou e seguiu, não questionou. Quantas vezes Jesus já te mandou você seguir ele? Quantas vezes Jesus tem te convidado? A Bíblia não diz nada de Mateus antes disso, mas eu tenho certeza que para Deus chamar ele, Jesus chamar ele, aquele homem tinha um coração devoto a Deus no seu íntimo, e Deus não se esqueceu dele. É importante, irmãos, nós aceitarmos o chamado de Deus para o desenvolvimento nosso e a salvação de pessoas. Isso é tudo o que nós precisamos para começar. Decidir como Mateus, tornar-se um discípulo amigo de Jesus. Mateus foi tão importante para o ministério de Cristo, que Deus deu a ele a honra de escrever o primeiro dos evangelhos do cânon bíblico, do Novo Testamento. O escrito de Mateus foi um escrito para o povo judeu, a revelação do Messias, e Mateus foi muito detalhista no que ele escreveu. Quem colocou tudo o que Mateus escreveu na mente dele? O Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, Mateus não seria, continuava sentado cobrando imposto. O Espírito Santo de Deus encontrou Mateus, o convidou, ele aceitou e se tornou um homem importante na obra missionária do nosso Senhor Jesus Cristo e na salvação de pessoas. Muitos têm medo de se comprometer com qualquer coisa e simplesmente fica vagando pela vida. Eu vou viver a vida, eu vou curtir a vida. Eu não sei que dia que eu vou morrer, eu vou aproveitar a vida. Muitos dizem isso, achando que só vai morrer e acabou. Não, a Bíblia diz que nós temos um juízo para encarar. A Bíblia diz que todo ser que viveu nessa terra irá ressuscitar para encarar o juízo de Deus. Uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Só dois caminhos. Você está entendendo que você tem que saber decidir? Se você decidir errado, meu querido, não vai culpar Deus e nem as outras pessoas. É você que decide. Mas eu oro para que você decida certo. E que no fim dê tudo certo para nós. Amém? Mas muitos não querem se comprometer. Outros assumem o compromisso superficialmente. É da boca para fora. Mas na hora do vamos ver, pula fora. Outros assumem compromissos com valores conflitantes, o que leva à frustração e à mediocridade. Fazem as coisas de qualquer jeito. É um pé no caminho de Deus e outro no mundo. Não sabe o que fazer da vida. Já outros se comprometem com aquilo que lhe agrada e dá mais dinheiro. Infelizmente, o dinheiro sempre tem que estar envolvido. Querem fama e acabam mal. Os discípulos de Jesus, queridos, todos eles, com exceção de Judas, deixaram tudo para seguir Jesus. Dos 12, Judas traiu. João foi o último a morrer com morte natural, porque tinha um propósito final para ele. E os outros 10 foram todos assassinados por causa do Evangelho. Parece que perderam, né? Não, irmãos. No dia da ressurreição, eles estarão entre os homenageados por sua coragem e por sua devoção a Jesus Cristo. Por isso que o fim é sempre mais importante do que o início. Aquele ladrão na cruz, Dimas, foi crucificado como um ladrão.
Mas na hora antes da sua morte, ele aceitou Jesus e foi o primeiro a receber a promessa de estar com Jesus no teu reino. Então, paradigmas, não importa como ele começou, o importante foi como ele terminou. Será que para mim e para você também não é do mesmo jeito? Tudo pode mudar a partir de hoje. Você pode estar sendo aquele cristão superficial, aquele cristão que está querendo fama, aquele cristão que está aí meio indeciso, com um pé na igreja, outro no mundo. Eu quero dizer para você, a partir de hoje, toma uma decisão séria na sua vida e procure ser um discípulo amigo de Cristo, que agrade a Cristo, um discípulo que quer ter a eternidade, um discípulo que sabe que sem Deus nada acontece, um discípulo que sabe que está nesse mundo e que Deus tem um propósito na vida dele. Toda escolha traz consigo consequências eternas. Por isso, irmãos, tome muito cuidado para que você não seja envolvido ou enrolado pelas coisas deste mundo. Cuidado, o inimigo conhece nosso ponto fraco. A Bíblia diz que ele se faz de anjo de luz para enganar, e seus ministros como ministro de justiça. Então tome cuidado. Olha o que o apóstolo Paulo aconselha teu jovem filho na fé, Timóteo. Esses textos são fortes, as pessoas que estão em casa, preste bastante atenção, porque são fortes, e a gente às vezes se pega envolvido na mesma situação, se nós não vigiarmos. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 6, verso 7. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 12. 1 Timóteo, capítulo 6. Esses dias eu li esse texto para uma pessoa normal. Ela falou assim: pelo amor de Jesus Cristo, pega esse texto e manda no meu zap. Me deu o número do zap na hora para me mandar esse texto para ela. Ela não conhecia esses textos na Bíblia. Eu vi os olhos dela tremer. Foi impactante para ela. Pode ser para você também essa noite. Pode te despertar também. 1 Timóteo capítulo 6, verso 7 em diante diz assim, ó: o que foi que você trouxe para esse mundo? Nada. Você já viu uma criança nascer pelo menos com uma cueca ou com uma calcinha no corpo? Nós nascemos sem nada, absolutamente nada. E o que vamos levar desse mundo? Nada. Caixão não tem gaveta. Eu nunca vi um enterro com um caminhão de mudança no fundo. E por que a gente se mata e morre por causa de coisas? Olha o que Paulo continua dizendo. Portanto, se temos comida e roupa, fiquemos contentes com isso. Se você tem uma muda de roupa e um prato de comida, esteja contente, não é feliz não. Uma pessoa feliz, ela sorri. Uma pessoa contente, ela pula de alegria. Às vezes nós não estamos satisfeitos com nossas roupas e fazemos dívidas para poder agradar a nossa vaidade. E às vezes nós criticamos o nosso feijão com arroz e o ovo. E queremos encher a barriga de guloseimas, que depois te traz problema de saúde sério. Por isso que ontem nós falamos, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. E Paulo continua dizendo, porém, os que querem ficar ricos, caem em pecados, ao serem tentados, e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem o mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e destruição. Tudo isso pelo desejo de querer ficar rico. Sabe que não trouxe nada, sabe que não vai levar nada e acaba com sua vida correndo atrás de uma coisa que não tem valor nenhum para Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos, eu aprendi isso. Se sua riqueza não for para ser compartilhada com os mais fracos, a sua riqueza é uma maldição na sua vida.
O que Deus mais quer é homens e mulheres que prosperam espiritualmente. Por isso que Ele tem um chão de ouro e uma cidade de pérolas para lhe dar para morar, para que você não fique preso nesse mundo. Cuidado com a cobiça. O tempo gastado na cobiça, que não foi dedicado ao Senhor, ele será cobrado lá na frente. É igual à saúde. Se você não se alimentar direito, se você não aprender a comer direito, lá na frente você vai ficar doente. Aí você vai dizer, ai meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Como aconteceu comigo? Eu passei por isso recentemente. E obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez eu passar. Porque foi para o bem. Não foi para a morte, foi para o crescimento espiritual. Por isso, meus queridos, o dinheiro também nos engana. A cobiça nos engana. Como diz aqui, afogam muitos, distrai e levam muito problema para a sua vida. Irmão, é errado ter dinheiro? Não. O dinheiro não é o problema é o amor e a dedicação e o tempo que você gasta para ter ele. Será que gasta o mesmo tempo para Deus? O que consome mais seu tempo? Quem procura, acha. Quem procura Deus, o Espírito Santo, acha. Quem procura também problema, vai achar. Por isso que nós temos que saber decidir o que procurar. O apóstolo Paulo continua dizendo no verso 11, verso 12. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte. O amor ao dinheiro, viu, irmãos? Não é o dinheiro, é o amor a ele. O dinheiro administrado conforme a vontade de Deus, ele é uma bênção na sua vida. Agora, o dinheiro que não é administrado conforme a vontade de Deus, não adianta você dizimar e ofertar, e os outros 90%, os outros valores, você investir em caprichos para você. Deus não vai fazer conta de nada disso. Deus quer saber o que você está fazendo. Por isso que é importante nós conhecermos sobre esse assunto. E olha o que diz: pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram as suas vidas de sofrimento. Isso é mentira, irmãos? Ou é verdade? Jovem, cuidado com seus projetos de futuro. Tem pais que incentivam os filhos a querer possuir tudo que esse mundo oferece, ou querer ter a vida mais confortável possível. Por favor, queira o melhor para o seu filho. E em primeiro lugar tem que ser Jesus e a salvação que ele oferece. As outras coisas, que seja abençoada por Jesus. Porque se não for, infelizmente, nós cairemos na rede do inimigo. Olha o que diz o verso 11. Mas você que me ouve, você, homem de Deus, o apóstolo Paulo diz, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Isso sim é valor. E continua, corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. Olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz, irmão, vale a pena a gente repetir, uma vida correta, dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe uma vida eterna. Pois foi para essa vida que Deus chamou quando você deu seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Amém? Esse texto é extraordinário ou não é? Cuidado com o que você está se dedicando e buscando. Deus, irmãos, nós jamais enganamos Deus. Deus mede com perfeição. Às vezes a gente pode enganar a igreja, enganar irmãos, enganar pessoas, a família, mas a Deus a gente não engana, não. Podem ter certeza disso. No capítulo 2 de Eclesiastes, nós não vamos ler não, mas um dia eu posso trazer essa mensagem aqui, eu tenho um sermão preparado sobre isso. Salomão diz
que ele conquistou tudo que os olhos humanos poderiam conquistar. Nada que ele desejou, ele negou a ele. E ele põe lá a lista do que ele fez. No final, irmão, sabe o que ele diz? Foi tudo vaidade, foi correr atrás do vento. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14, Salomão diz assim: já velhinho, de tudo que se tem ouvido, a soma é: temam a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus trará a juízo todas as coisas, quer seja escondida, quer seja revelada, quer seja boa, quer seja má. Por isso que eu digo, você pode enganar quem você quiser, mas a Deus você jamais vai enganar. A coisa é séria, irmãos. Você quer entrar no céu? Você quer ter a vida eterna? Nós precisamos aprender a crescer espiritualmente. Por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, nós lemos a primeira, agora nós vamos na segunda carta. Olha a importância da Bíblia. Eu fico imaginando se Paulo não tivesse escrito isso para Timóteo, o risco que Timóteo corria. Olha o que diz 2 Timóteo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Verso 16 e 17. 2 Timóteo 3. Segundo Timóteo 3, verso 16 e 17, os dois últimos versos. Olha o que diz: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira de viver, a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém? Você quer ser um homem, quer ser uma mulher diferente? Use a Bíblia como ferramenta. Ela ensina, ela repreende, ela corrige e ela educa. Tudo isso com um propósito: nos tornarmos homens completamente preparados e prontos para fazer todo tipo de boas ações. Isso você não encontra em faculdade. Isso você não encontra em empresas, nem em shopping. Você não compra um pacote disso. Isso só se conquista com intimidade com Deus, com amizade com Deus, querer agradar a Deus, querer a vida eterna, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Uma vez que tenhamos decidido seriamente a sermos um discípulo, precisamos começar a agir de maneira diferente. Cristo disse: pelos seus frutos eu conheço vocês. Tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. Se você está comprometido com esse mundo e com as riquezas desse mundo, você vai se tornar um mundano. E pode até se dar bem nessa vida. Mas nessa vida. Mas se você está comprometido com a vida eterna, quer ir para o céu e não quer ir sozinho, você vai ser bem sucedido. Porque o Espírito Santo vai lhe usar como instrumento dele. A escolha de quem? É nossa, é minha e sua. Deus nos dá uma nova vida. Agora somos responsáveis por desenvolvê-la com temor e tremor, respeito e desconfiança. Você tem que ter respeito por Deus e desconfiança de sua natureza. Porque o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Isso está em Jeremias 17, verso 9. Se aproxime de Deus com respeito e sempre esteja vigiando suas condutas, seus pensamentos,
suas palavras, suas ações. Por trás de tudo que fazemos existe um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença. E toda ação é motivada por uma atitude. % 90% de tudo que nós fazemos a gente premeditou antes. A gente pensou antes. E eu vou dizer uma coisa para você. Aquilo que você fez sem pensar, porque você não teve condições para isso, Deus pode até levar em consideração o tempo da ignorância. Mas aquilo que você fez, premeditado, pensando, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, você vai precisar se arrepender seriamente para mudar de vida. A boa notícia é, você pode mudar agora em nome de Jesus. Tudo pode ser mudado a partir de agora. Você só precisa querer. Olha o que diz Salomão, antes de qualquer psicólogo falar. Salomão disse uma coisa muito interessante. Provérbios capítulo 4, verso 23. Provérbios capítulo 4, verso 23. Olha que coisa interessante. Provérbios capítulo 4, verso 23. Tenham cuidado com o que vocês pensam. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus. Cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você deseja. Cuidado com seus sonhos, seus projetos. É bom sonhar, é bom ter projetos. Mas sem a bênção de Deus, é só problema. Para nos tornarmos discípulos eficientes, precisamos desenvolver a mente de Cristo. E Cristo é o nosso mestre. Cristo se preocupou com os outros do que com ele. Jesus se preocupou mais com os outros do que com ele. É tanto que ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Para mim salvar, para salvar você. A vida de Cristo ela foi pautada em salvar do pecado e guiar do serviço. Isso é um lema do Clube de Desbravadores. Salvar do pecado e guiar no serviço. Essa foi a vida de Cristo. Agora eu pergunto para você, qual foi o homem mais rico a pisar nessa terra? Quem foi? Quem? Foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Agora pensa comigo, como é que Jesus nasceu? Em que cidade Jesus nasceu? Quem eram os pais de Jesus? Quem foi os amigos que ele escolheu para acompanhá-lo? Uma vida simples, uma vida humilde. E eu fico vendo pessoas querendo ser umas melhores do que as outras. Medidas pelo status, pelo carro que anda, pela roupa que veste, pelos lugares que frequenta e pelos amigos que escolhem. Mas Jesus não, Jesus foi diferente. Humilde. Simples. A vida de Jesus foi um exemplo para todos nós. E o apóstolo João, ele deixa claro algo muito interessante, irmãos. Olha o que diz João 1, verso 1 e verso 14. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 e o verso 14 diz assim, no verso 1, no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Agora olha o verso 14.
A palavra, essa pessoa, a palavra, se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade, e nós o vimos, a revelação de sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único de Deus. Jesus é Deus em pessoa humana. O nosso Salvador se fez homem, viveu 33 anos nessa terra, foi tentado em todas as coisas, mas preferiu obedecer ao Pai. Nós não podemos ser como Jesus. Ele é Deus, mas nós podemos ser semelhantes a Jesus. E o agente transformador disso é o Espírito Santo de Deus. Temos que escolher crescermos materialmente ou crescermos espiritualmente. E eu quero levar vocês a refletir em outra passagem de Jesus. Está em Mateus capítulo 6, verso 24. Mateus capítulo 6, verso 24. E olha o que Jesus diz com toda a sua sabedoria. Um escravo não pode servir dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Agora olha o que Jesus diz no final: vocês não podem servir a Deus e também servir ao quê? Ao dinheiro. Escravos, nós devemos que escolher ser escravos de Cristo, servos de Cristo, ou escravos do mundo, dominados pelo poder aquisitivo. Isso é uma escolha, irmãos. O objetivo aqui é mostrar e orar para que as escolhas sejam de acordo com a vontade de Deus. Todo ser humano tem duas naturezas, a carnal e a espiritual. A que alimentarmos mais determina o nosso futuro. Por isso que é um jogo, natureza carnal contra a natureza espiritual. Como é que isso funciona? Você já viu quando você quer fazer algo, que tem uma vozinha que diz assim: não vai não, que isso aqui vai dar problema. E tem a outra que diz assim: olha, tem nada não, todo mundo faz. É as duas naturezas lutando uma dentro da outra, uma com a outra. Todos nós temos isso. Pense aí agora, numa decisão que você tomou errada, que você sabia que poderia não ter feito e fez. Te trouxe dor e sofrimento. Por isso que nós temos que conhecer esse assunto. Cada um de nós temos duas naturezas: a pecaminosa, carnal, e a natureza espiritual. Olha o que diz Romanos, capítulo 8, versos 5 e 6. Eu falei para vocês que a gente ia ler muitos textos, porque eu não quero que vocês só ouçam o que eu falo, vocês têm que ver o que a Bíblia diz. Romanos, capítulo 8, verso 5 e 6. Olha o que diz: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito Santo. Amém? As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Amém? Mais claro do que isso? Vocês estão entendendo por que o inimigo fica tentando te atrair usando as coisas do mundo? E Deus pedindo para que você estude a palavra e creia nele pela fé? A vida do verdadeiro discípulo e amigo que agrada o Senhor exige um corpo e uma mente santa, conduta e caráter aprovado. Nossos atos devem ser coerentes com a nossa fé, e nossa crença deve ser respaldada pelo ensino de Jesus.
Por isso que quando alguém chega em você e diz: por que você é tão paciente? Por que você é tão bondoso? Por que você perdoou? Por que você ama até mesmo quem te odeia? Você nunca vai dizer: porque eu sou bom, porque eu aprendi na faculdade, não. Você vai dizer: porque Jesus me ensinou. Eu faço isso porque Jesus me ensinou. E toda a honra e toda a glória vai para quem? Para Ele. Que nós possamos diminuir e o Senhor Jesus crescer em nossas vidas. O cristianismo precisa de um estilo, o cristianismo precisa ser um estilo de vida. E sua essência, conforme disse Jesus, é o quê? Amar a Deus e amar ao próximo. É isso que diz a tábua dos 10 mandamentos, escrito 2 vezes pelo dedo de Deus. Deus não deixou Moisés escrever. A primeira Moisés quebrou, quando viu os homens adorando o bezerro de ouro. Mas a segunda Deus falou: Moisés, lavra 2 tábuas igual a que eu lhe dei e traga aqui que eu vou escrever ela de novo. E entregou para Moisés. Ela ficava dentro da arca da aliança, junto com o exemplar do maná e o cajado de Arão que floresceu. E ninguém podia tocar. Os mandamentos de Deus são sagrados, irmãos. Não pode ser adulterado, não pode ser mudado. E eu fico triste quando um poder religioso cristão maior no mundo foi lá e adulterou os mandamentos de Deus. Tirou o segundo, mudou o quarto e pegou o 10º, dividiu em 2 para poder cobrir o lugar do segundo que eles arrancaram. Mas eles vão pagar. Eles vão pagar por ensinar errado. Eu quero dizer a vocês, meus queridos, que Deus, na primeira tábua dos 10 mandamentos, é você e Ele. Na segunda tábua, é você e o próximo. A primeira tábua são 4 mandamentos. A segunda tábua são 6 mandamentos. Deus não faz nada errado. Nós é que erramos. Pensar na vontade de Deus e nos outros precisa ser o objetivo dos amigos de Cristo. E a melhor evidência do crescimento espiritual, quando você pensa em Deus e pensa no seu próximo, você está crescendo espiritualmente. E o Espírito Santo está comandando seu coração. Esse tipo de pensamento não é natural. É raro. É árduo, mas felizmente nós temos ajuda. Olha o que diz, é o último verso de hoje, 1 Coríntios capítulo 2, verso 17. Quem quiser esses versos, fala com a pessoa que te convidou. Eu mando todos os textos para o André e o André manda para vocês, tá bom? Todos esses textos separadinho, para vocês rever em casa, reler, orar. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Olha que coisa linda esse texto. Não é fácil, irmãos, amar a Deus e amar o próximo num mundo materialista como esse, consumista. Isso é um desafio para cada um de nós. Se não estiver realmente buscando Deus e a unção do Espírito Santo, não consegue não, é impossível. Eu posso dizer para você que é impossível fazer isso sem a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E olha o que diz o verso 1 Coríntios 2,12, ó. Não foi o Espírito de Deus, não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Quando a pessoa entrega a vida ao Senhor, aquele espírito do mundo, o espírito carnal, ele é substituído pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente chama converter. A pessoa que se converte, irmãos, ela muda completamente de direção. Então, se eu estou aqui andando, meu caminho é esse no mundo, e eu preciso me converter, eu vou dar um giro de quantos graus? De 180? Se eu der um giro de 180, ó, eu paro aonde?
Se eu der um giro de 180, eu paro aonde? Eu mudo de direção? E se eu der um giro de 360 graus? Eu dou uma passeada na igreja. Eu estudo, aceito Jesus, me mergulho ali no tanque, eu fico um tempo aqui, aí alguém me chama lá para fora, e eu volto para a mesma vida que eu estava. Por isso que eu tenho que dar um giro de 180 graus, eu tenho que abandonar a velha vida e seguir a vida nova. Mas tudo isso por amor a Jesus, e não por amor à igreja, e não por amor a ninguém. É a Jesus. Ele é o único que pode te salvar. Então, se você tiver que mudar, mude por Jesus. Aceite Jesus. Esse é um desafio que os verdadeiros discípulos e amigos do Senhor precisam enfrentar. É uma luta individual coletiva. É uma luta individual e coletiva. A gente aprende em grupo, mas pratica individualmente, porque a salvação ela é individual. Precisamos ser diferentes do mundo e, como discípulos de Jesus, crescermos e nos desenvolvermos nele. E assim, no poder do Espírito Santo, estarmos preparados e preparando outros para a volta de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto dele e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Todos vocês ficassem de pé. Eu quero pedir algo especial aqui para vocês agora. Levantem a mão em minha direção. Levantem a mão, eu quero a sua bênção. E falem. Deus te abençoe, irmão Ivan. Eu aceito a bênção que vocês estão desejando para mim. Agora eu vou botar a mão para vocês e vou dizer: Deus abençoe todos vocês. Isso aqui é uma troca, irmãos. É um abençoando o outro. Se a igreja não crescer assim, o diabo encontra uma cadeira e senta e atrapalha toda a igreja. Por isso que nós precisamos amar, aprender a amar. E às vezes amar é falar a verdade. Às vezes amar é chamar um pouco a atenção com amor. Não seja hipócrita, não seja fingido, não seja falso. Porque esses comportamentos atraem anjos do inimigo para dentro da casa de Deus. Por isso que nós precisamos amar a Deus e amar o nosso próximo. Nós vamos cantar um hino agora, chamado Crescendo em Graça. E eu quero que você cante esse hino com muita alegria, porque esse hino, há 25 anos atrás, marcou a minha conversão. E eu tenho um carinho muito especial por esse hino. E para quem não sabe, irmãos, eu traía minha esposa todos os dias. Eu fumava, eu bebia, eu andava armado. Fui um problema para minha família. Mas um dia Jesus me encontrou. Um dia Jesus me encontrou. E para a honra e glória de Deus, há 25 anos, Deus tem transformado a minha vida. Eu ainda tenho muito que mudar. Mas Ebenezer, até aqui, me ajudou o Senhor. Que Deus abençoe vocês. Nunca desista de uma pessoa. Nunca. Porque muitos podem ser transformados como eu fui. Que Deus possa nos abençoar e nos fortalecer e dar coragem para crescermos espiritualmente. Vamos cantar o hino agora, Crescendo em Graça. E amanhã o tema é as tentações como agente de crescimento. Às vezes você pode estar passando por um problema e Deus está querendo te ajudar. E a única forma que Ele tem de te ajudar
é permitir que você passe por algumas coisas. Então é muito interessante nós estudarmos sobre isso e a Bíblia vai nos dar tudo o que a gente precisa saber de informação. Vamos cantar agora para a honra e glória do Senhor. Quero ver o povo alegre cantando, viu, irmãos? Aqui não pode ter clima de velório, não. É clima de ressurreição. Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais o seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Hoje a tarde o sol se esconde, logo vem escura noite, e amanhã trará o brilho na face do meu Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meus semelhantes. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Vamos crescendo. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Hoje a tarde o sol se esconde, logo vem a escura noite, e amanhã trará o brilho na face do meu Senhor. E a igreja diz: amém. Queridos, tudo pode mudar na sua vida. Você só precisa decidir. Igreja não salva. Pastor não salva. Nenhum ser humano tem condições de salvar o outro. Mas Jesus salva. Ele não só salva, como Ele transforma. E Ele não só transforma, como Ele lhe usa para alcançar outras pessoas. Nós só precisamos deixar. Isso está além de religião. Isso precisa ser estilo de vida. Se você crê nisso, eu te convido a fechar os seus olhos e fazermos a última oração dessa noite. Santo e bondoso Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos ama demais. O Senhor é o nosso amigo, e nós precisamos decidirmos sermos amigos do Senhor também. Nos ajude a te agradar, Senhor Deus, com um estilo de vida que realmente os amigos íntimos querem dedicar ao outro. Nos ajude, Senhor Deus, a desviar do mal deste mundo
a ser homens e mulheres íntegros, retos, que respeitam a Deus e desviam do mal. Nos ajude, Deus, a colocar o Senhor em primeiro lugar. Não deixa as coisas, não deixa pessoas e nem o dinheiro tomar conta da nossa mente. Nos ajude a ser simples como Jesus foi. Nos ajude a cumprir a nossa missão como jovens, homens e mulheres jovens, porque para Deus um jovem pode começar aos 100 anos. Nós temos um lugar nesse mundo, Senhor Deus, e o Senhor tem nos ensinado essa semana o propósito do Senhor para nossas vidas. Então nos ajude, Pai, nos ajude a decidir corretamente. Agora vamos para casa. Pedimos a Tua bênção para nos levar até o nosso lar. Nos dá uma boa noite de sono reparadora e ao despertarmos amanhã possamos agradecer ao Senhor pela vida e decidir a fazer coisas boas, agradáveis, que venha engrandecer o nome do Senhor. Que Jesus reine, que o Espírito Santo seja o nosso guia, advogado. Nós vamos comer um lanche aqui agora. E desde já eu peço a bênção sobre aquele alimento. O que comermos e o que bebermos, que possa fazer bem ao nosso organismo. E assim nós possamos ficar alimentados. E possamos ter forças para poder falar do Senhor para as outras pessoas. Obrigado por tudo. Nós oramos não porque merecemos, mas porque confiamos no Teu poder. No poder transformador do Seu Santo Espírito. E suplicamos essas bênçãos e já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Nós louvamos a Deus pela presença de cada um de vocês. Nesse momento, o nosso irmão Ivan vai estar à porta. E desde já nós convidamos vocês a estar aqui conosco amanhã, a partir das 19h30. Que o Espírito Santo, o qual trouxe aqui, possa trazer amanhã de novo. Que Deus o leve em paz. Também agradecemos aqueles que nos assistem através das redes sociais. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.